Oi gente, tudo bem aí? Já te inscreve no canal, deixa um like pra mim e faz um comentário quando terminar o vídeo. Vocês pensam que já viram de tudo, né? Que não tem como ser mais perverso, mas tem. Hoje eu vou apresentar pra vocês Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Taca a vinheta. Jeffrey Lionel Dahmer nasceu em 21 de maio de 1960, em Milwaukee, nos Estados Unidos. Assassinou 17 homens entre 78 e 91. Modus operandi: violência sexual, necrofilia, desmembramento e canibalismo. Perfil psicológico: transtorno de borderline, esquizofrênico e psicótico. Psicopata. Mas ele foi considerado são no seu julgamento. Eu vou explicar para vocês mais tarde. Dahmer é um dos serial killers mais conhecidos do mundo. Pra vocês terem uma ideia, o que ele fazia com as vítimas, o que ele fazia com os corpos das vítimas, é pior que o Ed Kemper, de longe. E claro, como não podia ser diferente, ninguém suspeitava, nunca ninguém imaginou que ele era o que ele era, porque ele era extremamente agradável, educado, simpático e gentil. Dahmer cresceu numa cidade pequena dos Estados Unidos. Era de uma família de classe média. A mãe de Dahmer tinha problemas mentais. As fontes que eu li falam problema mental, mas era mais depressão, e por conta disso ela tomava muitos medicamentos. E ela ficava muitos dias dormindo direto. Dessa forma, ela acabou abandonando os afazeres familiares, os cuidados com a casa e principalmente os cuidados com os filhos. O pai de Dahmer era PhD em Química. Como o trabalho dele era de muita responsabilidade e ele ganhava muito para isso, ele estava sempre trabalhando. Ele não tinha tempo para a família, ele não parava muito em casa. O perfil dos pais fez com que eles próprios tivessem desavenças no casamento. O casamento dele estava fracassando. A mãe com problema depressivo e o pai trabalhando muito. Com isso, Dahmer se sentia sozinho e isolado. Dahmer começou a se interessar por animais, mas não era um interesse como as outras crianças comuns tinham. Quando ele tinha 7 ou 8 anos, ele começou a pegar animais mortos na estrada. Ele levava para casa porque ele queria ver como os animais eram por dentro. Eu já falei para vocês em outros vídeos do canal, esse é o padrão de todos eles. Eles começam com os animais, antes de chegarem nos seres humanos. Ele perguntava para o pai dele como fazia para derreter os ossos, como fazia para dissecar, e o pai dele achava que era apenas curiosidade. Como o pai dele tinha acesso a produtos químicos, às vezes ensinava ele. Como tudo evolui, Dahmer também evoluiu. Ele não pegava mais animais mortos que ele achava na rua. Ele começou a caçar animais vivos. Ele gostava de animais grandes, principalmente cachorros. Pegava os animais, ele matava, derretia os ossos, dissecava, abria por dentro, porque ele tinha muita curiosidade em corpos. Quando Dahmer fez 13 anos, começou a despertar a curiosidade sexual, o que é normal nessa idade. Então ele deu um beijo num garoto do bairro, perto da casa dele, e ali ele descobriu que ele gostava de meninos. Enquanto isso, a família estava desmoronando. A mãe cada vez mais depressiva e o pai cada vez mais ocupado. E Dahmer cada vez mais sozinho e isolado. No ensino fundamental na escola, Dahmer sofria muito bullying, segundo um amigo dele contou, um amigo íntimo, o melhor amigo dele. Ele sofria muito bullying e apanhava. Ele apanhava de socos de outros colegas, de outros alunos da escola. Ele apanhava bastante. Os meninos batiam no Dahmer dentro da escola ou fora da escola. Caso encontrasse ele na rua, davam um jeito para bater nele também. E ele já sabia disso, que se ele encontrasse um deles na rua, ele ia apanhar. Isso não está muito claro. Eu não sei por que faziam isso, se ele era muito quieto e por ser muito quieto e isolado ele despertava a curiosidade dos colegas malvados. Fontes que eu pesquisei não está muito explicada essa parte. Apenas fala que ele sofria bastante bullying e apanhava. Então, claro, depois que ele passou pelo ensino fundamental, que não foi muito bom para ele chega ao ensino médio. Esse amigo de Dahmer conta que aí sim, no ensino médio ele começou a beber muito, diariamente. Foi aí que ele perdeu o controle de tudo. Ele bebia antes das 7 horas da manhã, ele bebia antes de ir para a escola.
E claro que ele chegava bêbado na aula. Ele continuava solitário, quieto e falava muito pouco, exceto com 1 ou 2 amigos, com os melhores amigos, pessoas que não maltratavam ele. Mas fora isso, ele não conversava com ninguém. Então, por causa disso, ele continuou sofrendo bullying, porque além deles acharem ele um pouco estranho, ele ainda virou bêbado. Quando foram fazer a foto do anuário da escola, que todos os anos fazem, o conselheiro riscou de preto o rosto do Dahmer na foto. Eu não sei se esse conselheiro era o conselheiro da turma ou o conselheiro da escola. A foto não aparece. Aparece ele, só que com o rosto preto. É claro que Dahmer não gostou nem um pouco disso. Essa foto foi riscada, o rosto dele foi riscado na foto, para ele não aparecer nessa foto. Mas também não explica muito o porquê. Talvez fosse só de maldade ou por não gostar dele mesmo. Mesmo assim, Dahmer continuava tranquilo. Ele não demonstrava brabeza, rancor, irritação, raiva. Ele continuava sereno. Ele não demonstrava o que ele sentia, como todos eles. Esses amigos de Dahmer, que ele tinha quase nenhum, faziam uma vaquinha e pagavam ele para levar ele para o shopping, para ele ser ator. Ele interpretava que era epilético, que dava crises nele no shopping, ele caía no chão se babando, fingindo que estava tendo um ataque epilético. Ele fazia isso como humor, os colegas pagavam ele para fazer isso. Os melhores amigos, imagina se não fossem melhores amigos. E Dahmer não se dava conta e achava aquilo o máximo, que ele estava arrasando e não tinha noção nenhuma que era ridículo e no mínimo bizarro. Eu falei para vocês, tudo na vida evolui. Dahmer evoluiu para o mal. Aquele fascínio por animais e por corpos de animais abertos, ele transferiu para pessoas. Ele começou a sentir um fascínio por corpos humanos mortos. Como eu falei para vocês, o relacionamento dos pais já tinha ruído há muito tempo, então finalmente eles se separam. O pai de Dahmer sai de casa e em seguida a mãe de Dahmer também sai, levando o filho mais novo. Dahmer agora fica sozinho, tendo bastante tempo para pensar nas perversidades. Mesmo sendo negligenciado pelos pais e até pelos professores, isso não é desculpa para o que ele fez. O agente aposentado do FBI, Robert Ressler, entrevistou todos os serial killers. Na verdade, ele que inventou o nome serial killer. Foi através das entrevistas com todos eles que ele traçou o perfil psicológico, o modus operandi deles todos. Todos eles começam matando os animais, por exemplo. O Robert disse que mesmo essa negligência não foi o motivo para ele fazer o que ele fez, porque ele nasceu assim. Então agora sozinho em casa, livre, Dahmer começa a colocar em prática as fantasias perversas. Dahmer começou a ter fantasias em caroneiros, em rapazes que pediam carona na estrada. Eu já falei aqui no vídeo do Ed Kemper que era normal nesse tempo, em 1970, 60, os universitários, os jovens em geral pedirem carona. Todos faziam isso. E Dahmer começou a ter um fascínio por caroneiros. Ele queria dar carona e pôr em prática as fantasias dele. Até que ele encontrou um rapaz de 16 anos que estava indo para um festival de música. Não sei como, Dahmer convenceu esse rapaz de não ir para o festival. Convenceu ele a ir para a casa dele. E o rapaz foi. Chegando lá, eles beberam bastante. Estava tudo bem, eles estavam ouvindo música. Só que esse rapaz, de repente, resolveu ir embora. Só que como Dahmer se sentia muito sozinho, Dahmer não deixou ele ir. Por causa disso, aconteceu uma luta entre os dois, porque Dahmer agarrava o rapaz e não deixava ele sair. Então Dahmer simplesmente pega um haltere e bate na cabeça dele várias vezes. Ali ele faz a primeira vítima. Dahmer pega o corpo, desmembra e coloca em sacos de lixo. Ele pega a estrada e é parado por um policial na estrada, porque ele comete uma pequena infração de trânsito. O policial para ele, abre o porta-mala e vê os 5 sacos de lixo. O policial pergunta o que eram aqueles sacos e ele diz que eram entulhos que ele ia colocar fora. O policial libera ele. Começa a acompanhar os jornais, os noticiários, para ver se vai ter alguma notícia sobre o desaparecimento desse rapaz, mas não apareceu nada. Dahmer fica 9 anos sem cometer nenhum crime. Eu falei para vocês num vídeo, não lembro qual foi, que às vezes eles ficam 20 anos e não cometem nenhum crime.
Eles podem ficar muito tempo sem matar ninguém. Só que depois de 9 anos, quando ele começa a matar de novo, ele não para mais. Então Dahmer chega à faculdade. Ele começa a beber mais ainda e tenta levar uma vida normal. Claro que a vida dele não era nem um pouco normal e ele reprovou nas provas da faculdade. Ele saiu da faculdade e ele foi expulso do exército porque ele bebia muito. Dahmer agora estava sem formação e sem emprego. Depois que aconteceu tudo isso, o Dahmer resolve morar com a avó dele. A avó dele era muito religiosa, a avó materna, se eu não me engano. Então ele acompanhava muito ela na igreja. Ele rezava bastante, ia aos cultos, aos domingos, tentando, segundo ele, ter uma vida normal. Ele comenta que ele pensou que a religião, que a fé, seria a salvação dele. Mas nada e ninguém salvou Jeffrey Dahmer. Dahmer conta que tudo começou a ruir de novo quando ele estava numa biblioteca e um rapaz atirou um papelzinho dobrado no colo dele. Ele abriu esse papel e ali dizia que se ele quisesse favores sexuais, que encontrasse esse rapaz no banheiro. Ele não foi naquele banheiro, mas ali ele começou a procurar homens. É claro que mais cedo ou mais tarde isso ia acontecer. Ele ia começar a matar as pessoas de novo. Independente se esse episódio do convite para o banheiro tivesse acontecido ou não. Jeffrey Dahmer era incapaz de se relacionar com pessoas, afetivamente, com namorados ou namoradas. Mas mesmo assim, a perversidade sexual dentro dele aumentava a cada dia. Drasticamente, ele ficou compulsivo por sexo com pessoas mortas. Em 1985, Jeffrey Dahmer começa a frequentar saunas gays e bares gays. Como ele fazia nessas saunas? Ele pegava a vítima que mais lhe agradava, levava para um canto, dopava essa vítima para ele fazer o que quisesse com essa pessoa, porque ele era o ativo. Ele fazia tudo. Ele dominava a situação. Quando descobriram que ele estava dopando os clientes das saunas, ele foi expulso e nunca mais pôde voltar. Mas ele achou uma solução. Ele migrou para os hotéis. Ele levava várias vítimas, não foram todas que ele tirou a vida. Muitas vítimas ele deixava irem embora. Um certo dia, no hotel, ele sai à caça da presa. Ele procurava por homens, ele caçava, na verdade, homens que tivessem corpos bonitos, que na cabeça dele, para o seu gosto, tinham corpos bonitos, bem desenhados. Então ele atrai um homem, leva para o hotel, ele dopa esse homem e ele mata esse homem por espancamento. Dahmer comenta que acordou e viu o homem morto, ensanguentado na cama e não se lembrava de nada. Com aquele homem morto dentro do hotel, Dahmer precisa tirar o corpo dali. Ele atravessa a rua, vai numa loja, compra uma mala e coloca o corpo dentro. Ele chama um táxi, coloca a mala dentro do táxi e o taxista ainda brinca com ele. Essa mala está muito pesada. É um corpo que tu está carregando aqui dentro? Os dois riram e seguiram viagem. Então agora começa a matança. Jeffrey Dahmer, pelos próximos 5 anos, não para mais. Só em agosto de 88, Dahmer mata 4. Ele guardava os corpos em casa, ele desmembrava, colocava no freezer, ele separava as partes que mais lhe agradava e comia. Ele comia a carne humana como vocês comem arroz e feijão. Ele fazia uma salada, colocava uma mostarda e comia normalmente. Só que antes disso, ele abria os corpos, literalmente, colocava em posições que ele achava que deixava as vítimas mais atraentes e tirava fotos. Ele guardava as fotos, porque era uma maneira de ficar próximo dos homens. E segundo ele também, uma maneira de ficar próximo aos homens que ele adorava e achava muito bonitos, era comendo a carne deles. Ele estava fazendo um certo altar. Ele estava deixando os crânios, ele estava dissecando os corpos, a parte que ele não comia ele jogava fora ou ele dissecava e deixava tipo um altar para lembrar de cada vítima, porque ele adorava as vítimas. Quando Dahmer ia fazer em agosto a 5ª vítima, ele foi preso. O menino de 13 anos conseguiu fugir e avisou a polícia. Dahmer foi condenado a 12 meses por molestar um menor de idade e tirar fotos pornográficas dele.
Ele ficou numa penitenciária de segurança mínima. A polícia jamais imaginava o que ele estava fazendo. Achava que ele era apenas um pervertido. Depois de 12 meses, Dahmer sai da prisão e se muda da casa da avó dele. Agora ele aluga um apartamento, mora sozinho, tem mais privacidade. Ninguém vai sonhar o que ele faz, exceto pelo cheiro que exala do apartamento. Dahmer continua levando as vítimas, foram 17 ao todo. E com todas ele faz a mesma coisa. Ele dopa, ele comete violência sexual de preferência depois que a vítima perde a vida, mas enquanto está dopada também, porque dessa forma ele consegue coordenar a situação, ele está no comando daquele corpo inanimado, e é isso que ele quer, porque ele quer estar no controle 100%, ele quer que a vítima seja um zumbi, não esboce nenhuma reação e ele comande tudo. Como eu disse para vocês, o foco dele, que ele achava que eram presas mais fáceis, era nos bares gays e nas saunas gays. Mas como ele não podia entrar mais, e para ele também não importava, se ele visse na rua um perfil que agradasse, ele dava um jeito de convencer essa pessoa a ir para casa dele. Ele era um predador oportunista. O modus operandi de Jeffrey Dahmer não é como o de Ted Bundy, no último vídeo que eu fiz. A maneira como ele caçava era mais tranquila. Quando as vítimas chegavam na casa dele, ele já tinha tudo preparado. As drogas para colocar na bebida, ele estava com todo o arsenal de morte pronto, esperando a vítima. Quando as pessoas entravam na casa dele, ele se transformava. Ele virava um monstro, ele ficava cego, ele ficava como um animal no cio. Ele aprendeu a monitorar o coração, os batimentos cardíacos. Ele ouvia os batimentos cardíacos e ele sabia que quando mudava a frequência, o som do batimento cardíaco, é porque a vítima já estava quase acordando. Então ele sabia que era hora de matar essa pessoa. E depois que ele matava, como eu disse para vocês, ele continuava abusando, porque ele era necrófilo. Ele demorava muito, fora as partes que ele congelava para comer depois, os restos mortais ele deixava lá dentro da casa dele, na banheira, ou em malas, ou em barris. Então, como esses corpos eram muitos, e ele não tinha geladeira suficiente, começou a exalar um cheiro absurdo. E o síndico foi até a porta dele. Ele disse que talvez fosse o aquário dos peixes, que ele não estava dando a manutenção correta, mas ele ia resolver o problema. E tudo segue normalmente na vida de Jeffrey Dahmer. Muitos desses corpos Dahmer colocava na cama para dormir com ele. Porque, como eu falei, segundo ele amava as suas vítimas. Ele trabalhava numa fábrica de chocolate. Quando ele chegava à tardinha em casa, ele tomava um banho frio para não descongelar os corpos, porque alguns corpos ele colocava na banheira com gelo. Então, se ele chegasse com o corpo dele quente, com a temperatura normal de uma pessoa viva, ele ia descongelar os corpos, ia estragar, o gelo ia derreter. Então ele chegava do trabalho, tomava um banho bem gelado para manter o corpo dele gelado. Aí ele encostava o corpo dele gelado no corpo morto gelado. Vejam o modus operandi como evoluiu. Primeiro eram os animais mortos, depois os animais vivos, depois as pessoas. Depois ele tinha relação com as pessoas e matava as pessoas. Depois ele tinha relação com as pessoas, matava as pessoas e tirava foto. Depois ele fazia tudo isso e ele cometia necrofilia e por final, depois de tudo isso, ele comia as pessoas. Foi uma evolução absurda. Ele subiu muitos degraus na perversidade. Essa é uma característica normal dos serial killers. Eles vão evoluindo porque vai ficando sem graça. Eles vão perdendo o prazer começa a ser pequeno. Eles não ficam excitados o suficiente e cada vez eles precisam de mais. Então eles vão evoluindo na maldade, na crueldade, na perversidade. E isso é característico deles. No último ano, antes de ser preso, a proteína que Dahmer consumia o ano todo era proteína humana. Ele conta tranquilamente, porque ele fala tranquilamente, ele fala muito baixo. Ele é, como eu sempre falo essa palavra, um lorde. Então, ele comia muito grelhado, com molho, e ele gostava muito de comer com salada.
Continuando a vida normalmente, Dahmer continua trabalhando, continua atacando, continua matando, e aí ele vai evoluindo. Cada vez ele evolui mais. Ele agora quer definitivamente fazer com que as suas vítimas virem zumbis. A maneira que ele achou na cabeça dele era fazer tipo uma lobotomia. Ele pegava uma furadeira, fazia um furo rapidamente, superficial no crânio da vítima quando ela estava viva e dopada, depois de ser abusada e maltratada, e nesse buraquinho no crânio ele colocava ácido ou colocava água quente, porque para ele essa pessoa ia ter uma morte cerebral, mas ia continuar com o corpo vivo, com o corpo quente, porque ele queria o corpo quente. Ele não queria matar as vítimas, ele queria as pessoas vivas, mas sem poder pensar. Como as vítimas não iam deixar ele fazer tudo o que ele queria, ele tinha que matar o cérebro delas. É claro que não dava certo, porque quando fura a cabeça de uma pessoa com uma furadeira e coloca ácido dentro ou água quente, a pessoa morre na hora. Dahmer pega a primeira vítima para fazer essa vítima virar zumbi, um menino de 14 anos. Eu não sei como, mas ele conseguiu furar a cabeça com a furadeira desse menino, colocou um pouquinho de ácido e esse menino acordou e conseguiu fugir. Não me perguntem como isso aconteceu, isso foi possível, mas isso aconteceu. Esse menino fugiu, ele já estava machucado, ensanguentado, 2 pessoas pararam, chamaram a polícia e Dahmer desceu. Ele disse que era namorado dele e ele estava bêbado. Trouxe uma coberta, levou esse menino para o apartamento que ia cuidar dele. O policial, pela maneira dele se comportar, acreditou. Achou que era um casal, os dois, que eles tinham bebido muito e ele estava bêbado no meio da rua e tinha se machucado sozinho. Então agora ele ia colocar naquele buraco da cabeça mais um pouquinho de ácido. Dahmer conta que foi fatal. Jeffrey Dahmer matou 17. Foi a 18ª vítima que fez com que o mundo de perversidade e crueldade dele desabasse. Essa última vítima conseguiu fugir. Ele conseguiu fugir algemado e parou a primeira viatura que ele viu na rua. A polícia colocou na viatura esse homem de 32 anos que quase morreu nas mãos de Dahmer e levou até a casa de Dahmer. Chegando lá, a primeira coisa que a polícia faz quando bate na porta e Dahmer abre é pedir a chave das algemas para soltar o homem. Dahmer responde que não tinha chave, porque depois que ele prendia as algemas, ele não tinha intenção de abrir mais elas. A polícia entra no apartamento dele, a primeira coisa que sente é o cheiro e as fotos que ele tirava dos corpos. A polícia faz uma varredura e descobre os corpos daquelas fotos. Uns estavam em tonéis, como eu falei para vocês, no freezer, na geladeira, na banheira, na cama dele e no altar que ele tinha feito. Ao lado da cabeça, que estava dentro da geladeira de Dahmer, tinha maionese, ketchup, condimentos. Os policiais encontraram era uma carnificina. Eles nunca tinham visto nada igual. Dahmer é preso e o julgamento dele chega. O que ia acontecer? Se o laudo dele, se fosse constatado no julgamento que ele não era são, que ele tinha problemas graves mentais, que ele era louco, ele iria para um hospital psiquiátrico e um dia ele ia sair desse hospital psiquiátrico, porque geralmente ninguém fica para sempre internado num hospital. Se eles conseguissem provar que Dahmer não era louco e sabia o que estava fazendo, ele teria prisão perpétua e nunca mais seria solto no meio das pessoas novamente. Na verdade, o próprio Dahmer disse, quando perguntaram para ele se ele tinha vontade de cometer de novo o que ele cometeu, ele disse que sim, que às vezes vinha na mente dele e que ele sabia que enquanto ele vivesse, ele ia sentir vontade de fazer tudo aquilo de novo. E para o bem da sociedade, em 17 de fevereiro de 92, Dahmer é considerado normal e pega uma pena de quase 1000 anos de prisão. Então apareceram os pais de Dahmer, que fazem questão de dizer que amam o filho, sabiam, eram conscientes do que ele tinha feito, tinham noção de tudo que ele tinha feito, mas não abandonaram o filho. Depois de apenas 2 anos preso, em novembro de 1994, um preso esquizofrênico
matou 2 colegas na penitenciária. Um deles era Jeffrey Dahmer. Depois de matar a primeira vítima dentro do presídio, Christopher pega um haltere na sala de ginástica e bate na cabeça de Dahmer até a morte. Dahmer morreu com o haltere, da mesma forma que ele matou a primeira vítima dele. O corpo de Dahmer foi cremado, mas a mãe dele pediu para que fosse retirado o cérebro e que o cérebro fosse estudado, porque ela queria rebater o que o ex-marido dizia, o pai de Dahmer dizia, que Dahmer tinha o cérebro deformado, que ele era louco. Ela achava que não, então um cientista estudou o cérebro dele. Depois de 1 ano, o laudo dele, desse médico cientista que estudou o cérebro, é que Dahmer não tinha nenhuma anomalia cerebral. Vocês acham que Jeffrey Dahmer fez o que fez porque ele sofreu bullying na infância e na adolescência? Vocês acham que foi um conjunto de coisas ruins, fatores externos que contribuíram para que essa perversidade dele acontecesse? Ou vocês acham que Dahmer nasceu assim? Talvez se isso tudo não tivesse acontecido, esse bullying e essa separação dos pais, algo que acontece com muitas pessoas, e ninguém mata por causa disso, mas enfim, vocês acham que isso para ele, como ele já tinha algo pré-existente, foi uma forma de acender aquilo tudo e ele externar essas fantasias? Ou de qualquer forma ele faria, com gatilho ou sem gatilho? Escrevam aí embaixo a opinião de vocês, é muito importante para engajar o vídeo. Eu preciso que vocês se inscrevam também, para o vídeo crescer, para o vídeo aparecer para outras pessoas e para o canal crescer. Coloquem aí o que vocês acham, ou algum detalhe que eu não falei, algum detalhe importante que eu não falei, que eu não comentei. Escrevam aí, porque assim vocês me ajudam com feedback e me ajudam a engajar o meu vídeo. Muito obrigada e até o próximo.